Você já ouviu falar sobre cadência na corrida? Isso é, quantos passos por minuto você costuma dar ao correr? Esse tema que está na boca do povo e que muita gente prega que a gente deve buscar uma cadência ideal de 180 passos por minuto, que isso pode ser um divisor de águas em termos de performance ou mesmo fazer você parar de ter lesões relacionadas à corrida. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e esse é o podcast Quilômetro 41. Tudo bem, Murilo? Vamos falar de cadência, tem muita coisa para falar, trouxe bastante estudo, parecia um tema que ia ser pouco assunto para um episódio, mas na verdade a gente está vendo que vai ser muito assunto para um episódio. Com certeza, André. Fala, André. Fala, ouvintes. Prazer estar com vocês novamente aqui hoje. É um tema polêmico, que está na boca aí dos corredores, todo mundo fala disso, né? As pessoas se preocupam, quem não tem uma cadência muito alta fica preocupado, será que eu preciso aumentar? Será que isso vai me fazer bem? Será que não vai? Será que pode me ajudar de alguma forma, prevenir lesão, melhorar a performance? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza, Murilo. Bom, vamos começar assim, pelo começo, eu até já dei uma palhinha ali na introdução, mas vamos definir o que é cadência. Beleza. Cadência, André e ouvintes, nada mais é do que o número de passos que o corredor dá em um minuto. Tá? Então, 160 passos por minuto, 160 ppm, por exemplo, 180, 150. Então, é diferente de passada, tá? Passada, perna direita, perna esquerda, isso é uma passada. Passo, direita, esquerda, cada lado contabiliza uma repetição. Isso são passos. Então, é o número de passos que nós damos em um minuto. Perfeito. E assim, Murilo, por que esse assunto, que parece uma coisa técnica, né? Uma métrica aí, a gente que está cada vez mais aí imerso nessas métricas, né? Muito por conta dos relógios, a gente vai falar sobre isso, né? Muitos dos relógios trazem esse dado para a gente, né? Mas por que a cadência virou um assunto tão discutido? Uhum. Bom, André, a gente tem aí alguns estudos, né? A gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse tópico, né? Que nos mostram que um aumento ligeiro da cadência pode fazer com que haja uma sobrecarga mecânica menor, né? Um impacto menor a cada passo que se dá. Há talvez uma certa correlação com algumas lesões, principalmente aquelas causadas, né? Aquelas principais da corrida, causadas pelo esforço repetitivo, o impacto repetitivo que a gente dá ali durante a corrida. E principalmente, André, porque ali mais ou menos, se não me engano, foi por volta de 1984, né? A gente teve o Jack Daniels, né? Que é um treinador famoso norte-americano, ele analisando a cadência de corredores profissionais, né, acima de 800 metros nas Olimpíadas de 1984. Ele fez uma análise desses corredores, então várias distâncias acima dos 800 metros, e constatou-se que boa parte desses corredores, né, pegando a grande maioria deles, a média ali de cadência é algo em torno de 180 passos por minuto, né, oscilando, é claro, para mais, para menos, dependendo da distância da prova e da individualidade de cada um dos corredores, mas a média era 180 ppm. E eu acredito que talvez outros pesquisadores, aí não tenho certeza, mas assim, talvez outras pessoas tenham encontrado esse valor muito semelhante em outros eventos, etc. E aí as pessoas ficaram com esse número na cabeça, 180 passos por minuto, né? Como se fosse um número mágico, um número ideal que todos deveriam alcançar. E a gente sabe que é um pouco difícil alcançar essa referência, né? Principalmente quando a gente corre em velocidades mais baixas, você ter 180 passos por minuto correndo em Z1 e Z2 é meio difícil. Talvez haja alguém que corra com tal frequência, talvez, mas a maioria das pessoas não, né? Então assim, ficou esse valor ali no ar e as pessoas não sabem aplicar muito bem. Isso é super clássico, assim, isso acontece na medicina, isso acontece em várias situações em que alguém que geralmente é um pioneiro, uma pessoa que começou a olhar para essa métrica, e no caso o Jack Daniels foi lá, imagina, olha que loucura. O cara foi na Olimpíada e observou corredores profissionais
E ele viu que a grande maioria corria ali em volta de 180, só que assim, gente, pensa, é um corredor... Contou no olho, com certeza, né? Um Uma época professor, que... um corredor profissional correndo uma prova na Olimpíada, ou seja, não estava correndo para brincar, então não era uma corrida leve, era uma prova, e ele concluiu que isso era uma boa métrica. Talvez pro atleta dele, ele possa até pensar, pô, eu também estou treinando profissionais, quem sabe eventualmente isso possa ser uma coisa a melhorar se eu tenho aqui um corredor profissional que tem uma cadência mais baixa. Agora, isso acaba se extrapolando e é interpretado como procure uma cadência de 180. Então, assim, acho que a gente pode aproveitar para fazer um link aqui, Murilo, que é o seguinte, né? Isso é uma dúvida que eu até, uma vez discutindo com um amigo meu, corredor, ele estava tendo uma dificuldade de entender isso. Ele falou assim, cara, eu não consigo entender, porque esse meu amigo tinha uma cadência muito baixa e tinha muita lesão. E aí, dentre as coisas que o fisioterapeuta dele recomendou, era, cara, sua cadência aí tá em torno de 160, isso é um pouco baixo, tenta melhorar e tal. Mas a dificuldade dele é que ao tentar melhorar a cadência, ele não conseguia correr leve. Porque toda vez que ele tentava melhorar a cadência, ele corria mais rápido. Então vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre cadência e velocidade. Perfeito. Boa, André. Vamos lá. Para a gente aumentar a velocidade, André, a gente tem duas formas, né? Podem ser aplicadas isoladamente ou aplicadas em conjunto. A gente pode aumentar a frequência das nossas passadas, ou seja, a cadência, ou a gente pode aumentar o comprimento dos nossos passos. Eu falei passados anteriormente. A gente pode aumentar a frequência dos nossos passos ou aumentar o tamanho deles, né? Então, vamos supor que cada passo de um corredor seja de 1 metro, tá? E a gente tem lá que ele corre a 180 passos por minuto, né? A gente pode fazer a conta aí, que agora eu não sei fazer essa conta de cabeça, mas a gente tem quantos metros ele vai percorrer nesse intervalo de tempo de 1 minuto. Uhum. Se a gente aumentar a frequência dos passos, aumentar para, por exemplo, 190, ele vai correr mais rápido. Uhum. Se a gente aumentar o comprimento dos passos para 1,20 m, por exemplo, a gente também vai aumentar a velocidade. Tá? Então, das duas formas, a gente consegue aumentar a velocidade na corrida. Exato. Então, assim, é um pouco delicado, porque quando a pessoa pensa em comprimento, ela pode entender que a pessoa vai esticar mais a perna para dar o passo. Mas na verdade não. Na verdade, você aumenta a força propulsiva e você, se você dá um salto com mais velocidade para frente. E aí, a cada passada, você percorre um terreno, uma distância maior, né? É isso, né, Murilo? Exato, pode ser isso, né? A pessoa ela acaba tendo uma fase aérea maior, né? Uma fase em que os dois pés estão fora do chão maior, ou ela também pode acabar lançando o pé, aterrissando o pé mais à frente do que geralmente. Isso também pode acontecer e é algo, inclusive, que a gente chama de... tem um nome, né, técnico para isso, que é overstriding, né? Que é quando a pessoa... Isso. ela aterrissa com o pé, seja com calcanhar, seja com médio pé, isso não importa, não entra em questão aqui, mas quando ela aterrissa à frente do seu centro de massa, né? Então, geralmente ali abaixo da linha do quadril. Então, o que a gente sabe, até para fluidez da corrida, uma melhor mecânica, um impacto menor, etc., quando a gente pisa abaixo, né, aterrissa abaixo do nosso centro de massa, isso é benéfico. Quando a gente faz esse overstride, a gente começa a pisar lá na frente, isso é maléfico, querendo ou não, até pela lei de ação e reação, quando a gente pisa lá na frente, atacando o solo lá na frente, pela lei de ação e reação, a gente tem um certo momento de frenagem do movimento. Exatamente, né? Tem um vetor que está apontando para a nossa Perfeito. testa. Então, Perfeito. Então, assim, gente, é um pouco difícil de explicar, mas assim, imagina aqui, ó, o chão, eu estou usando a imagem agora para quem está só ouvindo. Então, a pessoa está aqui, ó, está em pé, ela vai correr. Se você corre e o seu pé bate sempre na parte do eixo aqui, mais ou menos como eu estou fazendo com a mão, quando você está aterrissando, a sua perna está mais ou menos assim. Então, imagina que você está batendo no chão e a força você está fazendo força para trás, só que você não tem frenagem. No momento em que você bate no chão assim, você está fazendo um vetor aqui. Então, você está se freando. Aí você freia e acelera. Freia e acelera. E isso é uma coisa interessante, Murilo, porque a gente tá falando sobre isso, mas na verdade... O overstride, um dos possíveis benefícios do aumento da cadência
é a redução do overstride. Por quê? Por quê? Porque não sei se eu estou quebrando aqui a lógica das coisas, mas já que a gente está falando disso, acho que a gente pode falar disso agora. Foi inclusive um ponto que o nosso apoiador Antônio mandou aqui. A relação entre aumentar a cadência, o tempo de contato com o solo e o tipo de ataque ao solo. Né? Então, assim, se você está girando a perna mais rápido, você vai ter menos tempo para levar essa perna lá na frente. Então, para quem nunca fez esse exercício, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena fazer. Colocar uma velocidade constante na esteira e tentar usar um metrônomo para se filmar correndo a 180, 170, 160 para a mesma velocidade. Ao fazer isso, você vai ver que você vai começar a dar passinhos curtos quando você aumenta a cadência. E ao dar passinhos curtos, você não tem tempo de botar o pé lá na frente. Então, para esse corredor que tem o overstride, que não tem nada a ver com bater de antepé, médio pé ou retropé, isso é outra coisa, impossível não falar disso, tem a ver com isso que o Murilo falou, colocar o pé lá na frente. Aumentar a cadência pode ser uma das maneiras de evitar o overstride. Né? Então, assim, perceba que eu vejo que às vezes, Murilo, existe uma certa confusão entre misturar cadência com overstride, com atacar o solo de médio pé, de antepé ou retropé. Então, são coisas diferentes, são coisas que se conversam, mas que são coisas distintas. Né? Isso. Então, acho que esse é um grande ponto. Bom, podem ou não ter relação, né, André? Então, aquela pessoa que tem overstride, a gente logo pensa, a pessoa ataca o solo com o calcanhar, não necessariamente, né? De repente, até variando o tipo de calçado, o drop do calçado, a pessoa correndo com um drop mais baixo, até de forma protetiva, né? O inconsciente, a pessoa começa a pisar mais com médio pé e antepé para proteger um pouco mais, porque o calcanhar ali não absorve muito impacto. Então, assim, outros fatores entram em jogo. Que nem você falou, as coisas realmente têm uma certa relação, podem ter uma certa relação, mas são conceitos diferentes. Exato. Então, assim, para juntar tudo, então, se a gente tem uma cadência mais baixa, em tese a gente vai fazer passadas mais longas, vai ter um maior tempo de contato com o solo. Então, o tempo de contato com o solo tem relação com o impacto que você vai ter ali na sua perna. Quando a perna está no ar, não tem impacto, né? Então, a questão é o tempo de contato com o solo. E maior risco de criar frenagem. Então, maior risco de overstride. Então, em tese, biomecanicamente, uma cadência mais baixa pode levar a tudo isso. Passadas mais longas, maior contato com o solo e maior frenagem, maior overstride. Né? E a gente pode dar uma extrapolada aqui também, André. Quando a gente aumenta a frequência dos nossos passos, a gente, pelo fato de a gente precisar acelerar esse tempo de contato com o solo, a gente tem ali uma necessidade maior de utilização do componente elástico dos nossos músculos, né? Então, talvez ali também corredores profissionais que têm essa maior rigidez músculo-tendínea ali, essa maior capacidade de gerar força com o componente elástico do músculo, né, o stiffness, e correndo em velocidades mais altas, eles conseguem fazer isso muito bem, porque eles têm essa capacidade bem desenvolvida. Né? Então, talvez aí porque esses atletas têm uma cadência geralmente bem mais alta do que um atleta amador, né, um corredor recreacional. Exato. E aí, para finalizar, então, a cadência mais alta, passadas... você vai ter passados mais curtas, então, de novo, provoca nossos ouvintes a fazer esse teste de se filmar correndo em diferentes cadências, você vai perceber. E é engraçado que se você tenta subir a cadência, você se sente estranho, porque você começa a parecer que você tá dando você fica com aquela perninha rapidinha e anda correndo devagar, né? Se você tiver com a velocidade travada. Então, em tese, você tem menos frenagem, menos deslocamento vertical. Isso é um outro ponto. Se você pudesse filmar assim, e comparar, olha para a oscilação vertical da sua cabeça. Isso é um outro ponto interessante, né? Se você fizer um exercício interessante, é botar assim, coloca lá uma velocidade que seja leve para você. Então, sei lá, 12 km por hora, 10 km por hora. Não sei, vai depender de cada um. E coloca o metrônomo numa cadência muito baixa, sei lá, 140, 150. Você vai ver que você vai
ficar meio que nem uma gazela. Quase uma câmera lenta, Você, quase um você slow fica motion. saltitando. E você olha a sua cabeça vai ficar indo para cima e para baixo, cima para baixo. Se você for uma pessoa assim mais atenta, você vai perceber que você vai começar a sentir cada passada é um chacoalhão no seu corpo. Então, a canela vai bater forte e tal. Depois você vai para 150. E vai subindo até chegar numa cadência que seja assim, ligeiramente desconfortável para você. Isso pode ser 170 para alguns, 180 para outros, 190 para outros. E aí você vai ver que você vai estar dando um monte de passinho pequenininho que também pode ser esquisito. E aí você vai mais ou menos sentir ali o que faz mais sentido para você. E você vai conseguir entender bem tudo isso que a gente falou aqui, porque é tudo muito teórico e fica difícil de visualizar. Acho que essa pessoa se filmando, ou mesmo digita no YouTube lá, cadência, você vai ver, tem até uns shorts que mostram uma pessoa fazendo isso. Acho que é bastante ilustrativo. Mas assim, Murilo, E aí, André, pode falar. deixa eu só fazer um adendo aqui. Você falando isso, acho que se encaixa muito bem agora esse conceito que todo indivíduo ele tem uma cadência autoselecionada, né? O nosso corpo ele vai automaticamente definir uma cadência para cada ritmo de corrida, né? Daí a gente tira duas grandes informações. Uma, que cadência é algo individual, né? Aquela cadência autoselecionada é individual e se relaciona com a cadência que o nosso corpo encontra como sendo a mais econômica, né? Então, o que é mais econômico para mim pode não ser mais econômico para o André, né? Eu posso, de repente, correr a 160 passos por minuto e o André correr a 170 e tá tudo bem, né? Na mesma velocidade, a gente pode ter essas diferenças na cadência. E por que isso? Porque nós somos indivíduos diferentes. O André tem uma altura, eu tenho outra altura. Então, a cadência também se comprimento de perna, comprimento da perna em relação ao nosso tronco, não só a altura total do indivíduo, mas o comprimento Quanto maior a perna, em tese, menor a cadência. Tá, gente? Perfeito, então, assim, a relação é inversamente proporcional. Menos passos para percorrer a mesma distância, porque o passo dela é maior. Né? Então, se eu sou mais alto do que o André, teoricamente o André, que é mais baixo, ele precisa dar mais passos por minuto para percorrer a mesma distância numa mesma velocidade. Né? Então, imagina aqueles desenhos, né, de antigamente, então aquele personagem pequenininho correndo rápido, aquela perninha com uma frequência super rápida de passos, no Papaléguas, isso, bem por aí. Então a cadência ela é autoselecionada, ela varia de pessoa para pessoa e, obviamente, que quanto mais rápido a gente corre, a gente também vai aumentar a nossa cadência. Né? Então, a cada velocidade, o nosso corpo autoseleciona uma cadência nova, mais econômica. E a gente sabe também, e aí tem pesquisas que nos mostram isso, que inicialmente, ao começar a incrementar a velocidade, então imagina que você está lá na esteira, correndo, por exemplo, a 8 km por hora, e você começa a aumentar vagarosamente essa velocidade. A primeira estratégia que o nosso corpo tende a selecionar, ou a principal que ele utiliza, é o aumento do comprimento da passada. E aí depois, conforme a velocidade vai ficando mais alta, aí ele começa a aumentar a cadência. Perfeito, Murilo. Então, assim, acho que deu para entender, né? Espero que tenha dado para entender, na verdade, o que é cadência, qual a relação à velocidade, entender que os corredores são diferentes. Então, quando a gente pensa no maratonista modelo aí, dificilmente é um cara acima de 1,75 m. É muito raro isso mesmo, gente. Porque começa a ficar pesado, né? Quanto maior você você também vai ser mais pesado, né? Levar esse esqueleto. Então, você pensa em maratonistas profissionais, geralmente é um meio termo. Não é nem muito baixinho, mas dificilmente é um cara alto. É um cara 1,70 m, 1,75 m, né? Mais ou menos por aí. E também aquele cara que é muita perna para pouco tronco, né? O maratonista ideal, né? Enfim. Bom, e aí, o que a gente tem, Murilo? Então, a gente falou um pouco da teoria. Agora eu quero entender um pouquinho da ciência por trás, né? A gente sabe que é controverso, os estudos são extremamente conflitantes. E aí tem dois grandes pontos, assim, que eu acho que eu separaria, Murilo. Que é se aumentar a cadência
melhora a performance. Então, existe uma teoria de que aumentar a cadência teria um efeito positivo sobre economia de corrida. Uhum. E um segundo grupo, uma segunda pergunta que é: aumentar a cadência ou cadência baixa está associada a lesões? Uhum. Perfeito, André. Vamos lá. Para responder essas perguntas, eu peguei um primeiro estudo aqui, um estudo de 2021, tá? Que teve como principal objetivo analisar se o aumento da cadência interferiria de alguma forma na força de impacto, tá? Em corredores recreacionais. Foi um estudo de 2021. Ele analisou 15 corredores recreacionais, homens e mulheres, tá? E o protocolo foi 2 corridas de 2,4 milhas, então isso dá 1,6, 3,2, dá aí uns quase 4 quilômetros, tá? Os pesquisadores pediram para que esses corredores corressem numa cadência natural, na primeira sessão de 2,4 milhas, e na segunda sessão eles correram com uma cadência 10% maior do que a cadência inicial. Então, uma pessoa que, por exemplo, tinha 150 passos por minuto na primeira intervenção, no primeiro teste, tiveram que aumentar, então, de 150 para 165 passos por minuto. Se não me engano, isso foi analisado com metrônomo, se não me engano. Acho que foi com metrônomo. Então, tinha ali uma batida marcando, né? Foi com metrônomo, foi isso. Mas qual que Marcando. era. Você tem aí qual é a faixa de cadência eles tinham? Você deu o Não. exemplo de 165, mas eu queria entender, porque 150 é bem baixo. Assim, é baixo, significativamente baixo. Né? Então, acho que isso é Deixa eu ver se. interessante a gente saber esse dado, porque o que a gente até vai falar mais pra frente, assim, que é quando que a gente poderia mexer nisso? Quando a gente está muito nos extremos, né, e com lesões. Então, eu me preocupo um pouco no desenho do estudo para entender como esses corredores eram antes da intervenção. Sim, se eu não me engano, André, a média de passos por minuto, 166 Tá. passos por Então minuto, não era, a média. era bem normal, assim. Bem normal, atletas recreacionais, né, tudo, então. E aí, André, provavelmente, pelo resultado que eu vou falar aqui agora, não foi tão simples assim com que esses indivíduos aumentassem 10%, apesar de um metrônomo. Então, depois, com uma análise mais precisa por vídeo, etc., eles conseguiram verificar que houve um aumento em média de 7,3% na cadência, tá? No pré Tá. para o pós. E o resultado foi uma redução na força de impacto, no pico de força de impacto a cada passada, a cada passo, de 5,6%. Uhum. Então, a gente diminuiu o impacto nesses corredores. Tá. Né? E aí, André, isso, de certa forma, já é um resultado bem interessante, né? Uma redução tão significativa assim no impacto, Uhum. a gente já pode, de certa forma, correlacionar isso com o risco de algumas lesões. E aí, tem um estudo. Mas assim, vou ser chato aqui. É um desfecho Tá? muito fraco. Sim, Porque, sim. porque não está analisando a relação com a lesão, está analisando o impacto. Você pode argumentar, tudo bem, Impacto. tem menos impacto por passada, mas tem mais passada. O que Uhum. predomina? Entendeu? Sim, Então eu consideraria aqui, desculpa a sinceridade, isso é um estudo muito fraco, assim, que para mim não prova sim. nada. Uhum. Pode falar Sim. o próximo. Não, a gente tem uma revisão sistemática de 2025, Perfeito. e aí sim correlacionou o aumento da cadência, né, com uma prevalência menor de algumas lesões, né? Por exemplo, canelite, algumas lesões relacionadas à questão patelofemoral e etc. Então, a gente tem uma revisão sistemática que nos mostra essa correlação da cadência com a prevalência de lesões. Perfeito. Aí, isso. Aí assim, Murilo, eu vou ser chato de novo. Legal. Então, assim, o que isso mostra? Que cadências baixas são relacionadas com maior risco de lesão, né? Agora, a verdadeira pergunta na minha cabeça é: intervir na cadência muda a incidência de lesão? Acho que essa é a mais importante. Então, não sei se tem algum estudo com essa pergunta,
Porque para mim o primeiro estudo é uma coisa teórica que ok para formular uma hipótese. Não é que o estudo não presta, gente, não é isso. Às vezes É uma hipótese. você tem uma teoria. Olha, eu acho que a cadência baixa diminui, aumenta a oscilação vertical, faz maior vetor vertical, tem maior impacto. Vai lá, testa e fala, putz, tem mesmo, legal. Então, Mas primeiro agora tem que passo é estar correlacionar interessado. isso com, Aí né? você pega um grupo de pessoas e fala assim, não, vou pegar aqui vários corredores e vou ver naqueles corredores que tem uma cadência mais baixa se existe uma maior prevalência de lesões. Legal, existe. Aí vem o terceiro passo, que aí sim eu acho que é o mais importante e o mais relevante. Será que aumentar a cadência vai diminuir a incidência de lesões? Aí é o... Eu confesso que eu não encontrei nenhum estudo que fez eu essa também não análise. encontrei, né? Assim, então, assim, Acho que são próximos passos aí, exato. né? De novo, gente, qualidade de estudos assim, corridas, principalmente corredores recreacionais, é um terreno árido, assim. É realmente muito difícil de encontrar estudos de qualidade. Então, acho que já dá para dizer aqui com alguma tranquilidade de que a gente não tem uma convicção assim absurda, né? Eu vou dar um exemplo assim, que não tem nada a ver para explicar um outro ponto que eu acabei indo estudar justamente por uma lesão que eu tenho, que é a síndrome do trato iliotibial. Se associou que quem tem síndrome do trato iliotibial costumava ter uma menor força em glúteo médio. Então, todo o tratamento da síndrome do trato iliotibial, num contexto de reabilitação, consiste em fortalecimento de glúteo médio, musculatura abdutora. Mas nunca teve um estudo que pegou assim, não, vou pegar 1000 corredores, vou fazer um programa de fortalecimento de glúteo médio e vou acompanhar esses corredores ao longo dos próximos 5 anos para ver se eu consigo ter uma incidência de síndrome do trato iliotibial inferior à população normal. Para quê? E é isso que valida a intervenção. Então, basicamente, o que eu estou falando é que o tratamento que a gente faz para síndrome do trato, e eu não estou dizendo que está errado, inclusive é o que eu faço, ele ainda é baseado numa coisa teórica. A gente não tem ainda um estudo de qualidade, né? Em contraste com muitas coisas na medicina que a gente pega, não, vamos tentar testar aqui o fármaco A e vamos comparar ele com farinha. Olha, não, o fármaco A diminuiu a mortalidade em 30%. Acabou a discussão. Se diminuiu a mortalidade em 30%, ele traz benefício para esse desfecho, que é mortalidade de causa X. Óbvio que pode ter efeitos colaterais, pode diminuir a mortalidade por isso e aumentar a mortalidade por outro lado, mas assim, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, até a gente não fala tanto assim sobre como que o conhecimento científico ele é construído, né? Então a gente e aí vai um pouco do espírito crítico que a gente tenta trazer aqui. A gente fez episódio recente aí sobre o método norueguês, que às vezes pega um estudo, pega esse estudo desconectado e fala, isso aqui tem que ser feito porque calma, né? Então assim, está falando de um nível de evidência científica baixo. Dito tudo isso, é racional se você está tendo dor patelofemoral, canelite e lesões relacionadas ao que tem uma correlação com o impacto, fratura por estresse. É racional que você talvez pense em melhorar a sua cadência? É racional, porque é o conhecimento que a gente tem. A gente tem um fundamento teórico para que a gente possa tentar essa estratégia. Isso, exato. Tentar, né? Verificar se aquele indivíduo vai responder bem a esse aumento, né? Não é uma certeza de que vai melhorar, que vai solucionar o problema. Talvez haja muitos outros fatores relacionados, por exemplo, uma fratura por estresse por conta de um aumento abrupto de volume de treino, né? Uma pessoa que não estava preparada, uma falta de fortalecimento e etc. Mas, né, a gente não pode colocar ali a cadência como um divisor de águas e algo que vai solucionar o problema, mas pode ser mais uma estratégia que pode ser utilizada durante um processo de melhora desse indivíduo. Eu gosto de enxergar assim, Murilo. Imagina assim, ó, lesões são coisas multifatoriais, né? Então, entra sono, recuperação, idade, sexo, lesões prévias, alimentação, não sei se eu falei, a parte nutricional como um todo, fatores biomecânicos, enfim, doenças, comorbidades que a pessoa possa ter. Mas, basicamente, a lesão, se tivesse que resumir assim, por que a lesão acontece?
É uma desproporção entre a sua capacidade e a carga de treinamento. Então, assim, imagina dois gráficos. Você tem uma capacidade assim e a carga é assim, você está muito propenso a se lesionar. Se você tem uma capacidade assim e a carga é assim, ou seja, você tem uma capacidade superior à sua carga de treinamento, você tem uma menor chance de ter lesão. Quando a gente pega, então vamos pegar a barra da carga de treino. Quais são as variáveis mais importantes? Volume, intensidade e frequência. Então, quantas vezes você corre, quanto de volume, você pode medir em quilômetros ou em horas você corre, e qual é a intensidade, que a gente pode medir entre percepção de esforço, pace, enfim, pode medir de várias formas. Isso é o mais importante. Talvez, se você ajustar a sua cadência, você pode reduzir um pouco o load biomecânico, ou seja, a carga biomecânica, por diminuir a sobrecarga, aquela questão do eixo vertical. E aí você possa diminuir assim, um pouquinho a carga total do seu treino e evitar de você superar a sua capacidade osteomuscular e aí você possa diminuir lesões. Mas perceba que é uma gotinha no oceano, entendeu? Exato. É assim que eu enxergo. Estou dizendo que, assim, então desencana? Não, não é desencana. Só acho que tem outras coisas que talvez sejam mais relevantes. Falei demais, aí, Murilo. André, Você tem mais alguma evidência aí científica? Tenho, já vou mencionar, mas só um ponto complementando. A gente mencionou aqui alguém que tem uma dor, tem uma queixa, uma lesão, etc. O aumento da cadência pode ser uma estratégia nessas lesões que têm uma relação com o impacto da corrida. E aí, André, também eu faço o contraponto, né? Alguém que não tem nenhuma queixa de lesão, que não tem ali uma cadência extremamente baixa, né? Alguém corre a 140, 130 passos por minuto, né? Então, alguém que está ali dentro de uma média, 160, 158, 160 e poucos passos por minuto, não tem queixa de lesão, performa bem, evolui com os treinos, etc. Por que você vai mexer nisso, né? Assim, não fazendo de repente uma análise biomecânica, a pessoa não faz overstride, a pessoa não tem uma oscilação vertical muito significativa. Vale a pena mexer nisso? Talvez não, né? Porque a gente sabe que, como a gente falou anteriormente, a cadência ela é autoselecionada, o corpo selecionou aquela por ser a mais econômica. Então, talvez não valha a pena mexer. Então depois eu vou fazer assim um algoritmo sobre quando é a hora de eventualmente mexer na sua cadência. Mas antes, pessoal, eu vou só fazer uma pausa aqui para convidar você que está acompanhando. Então, se você está acompanhando pelo YouTube, agora é a hora de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Inscrever no canal ajuda a gente demais, demais mesmo. Se todos os nossos ouvintes se inscrevessem no nosso canal do YouTube, a gente teria aí um grande salto aí para tornar esse projeto sustentável. Quem acompanha no Spotify, não se esqueça de seguir também por lá. Avalie o podcast, de preferência com 5 estrelas, se você gostar do que a gente faz aqui. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram. Lá a gente tem conteúdos semanais que vão além desse podcast, além de várias interações e também de colocar os nossos reels, as chamadas para o episódio. E por fim, gente, se você gosta do que a gente faz aqui, se o podcast Quilômetro 41 faz parte da sua vida, te ajudou em algum momento da sua jornada, se você colocou na sua rotina, ouviu o André e o Murilo falando sobre corrida, saiba que este projeto é um projeto absolutamente independente e que depende 100% do apoio, né, da ajuda dos nossos apoiadores. Então a gente está aí com a campanha Salvem o Podcast Quilômetro 41. Eu não quero me alongar porque a gente vem falando isso em todos os podcasts, todos os episódios, mas a gente está aí num modo SOS, porque o podcast foi crescendo, tomando cada vez mais espaço das nossas vidas. E a gente não vive disso aqui, muito pelo contrário, a gente ainda injeta dinheiro mensalmente para que isso aqui fique de pé. E a gente tem aí uma meta, a gente quer atingir a nossa meta que está lá na nossa campanha do Apoia-se. A gente tinha aí uma meta para fevereiro de 26, quando a gente vai completar 2 anos, que eu estou confiante que a gente vai bater, mas a gente tem uma meta muito maior, que é poder profissionalizar esse podcast e tornar ele de fato sustentável para que daqui a 5, 10, 15 anos a gente possa estar fazendo isso num contexto melhor, talvez ocupando mais tempo da nossa vida, que é tudo que a gente quer, para poder trazer um podcast cada vez mais profissional. Então é isso, gente. Lembrando que
quem apoia não está só ajudando a gente. Além de tornar esse podcast sustentável, você não está deixando esse podcast acabar, porque existe esse risco real. Você vai ter acesso ao nosso episódio bônus mensal e também vai ter acesso a uma coisa que a gente criou recentemente que está muito legal. Pelo menos eu estou adorando, mas acho que está todo mundo gostando também, que é o Pelotão Quilômetro 41, nosso grupo fechado para apoiadores, em que a gente está colocando os temas, a gente está discutindo, pedindo sugestões de temas. Quem escolheu o bônus desse mês foi uma apoiadora. Já citei aqui o Antônio, que mandou pergunta para esse episódio. Tem uma outra pergunta da Bruna que eu vou mandar logo mais aqui. Então é assim, gente, participar lá do nosso Pelotão Quilômetro 41 é uma coisa muito legal, uma maneira da gente se aproximar e criar de fato uma comunidade de corredores. É isso aí. Bora lá. André, você mencionou se eu tinha algum outro estudo aqui, e vou falar sobre a fidedignidade de métricas aí aferidas pelos nossos dispositivos, relógios e tudo mais, tá? Porque é um ponto importante, foge um pouco ali do o que realmente tem de efeito no impacto, etc., lesões e tudo mais que a gente já mencionou. Impacto a gente tem evidência, lesões a gente não tem muito bem essa correlação, mas a gente tem como extrapolar esses dados. Mas agora falando mais especificamente sobre a aferição, né, da cadência. A gente sabe, né, que, por exemplo, a aferição de frequência cardíaca, ela é bem delicada, né? A gente sabe que tem uma margem de erro relativamente grande, né, dos nossos relógios, do Garmin, do Polar, do Apple Watch, etc. Pode oscilar bastante, depende de como o relógio está preso ali no nosso punho, da sudorese, depende de uma série do próprio modelo, depende de uma série de fatores. E a gente sabe que o preferível é que se use, por exemplo, uma cinta, né, de frequência cardíaca, ter uma aferição muito mais precisa. Agora, quando a gente fala na aferição de cadência, eu trouxe aqui dois estudos. Eu trouxe um estudo de Kim colaboradores 2019 que comparou a aferição da cadência do Garmin Forerunner 235 com o Polar M430 com a contabilização manual, né? A contabilização, contagem manual dos passos por minuto. Certo. E, assim, a correlação foi muito alta entre os valores, ou seja, a margem de erro desses dispositivos foi muito baixa. E aí, então, dois relógios de corrida, né? E aí tem um outro estudo também, de 2019, que comparou a contagem manual com a contagem, né, a métrica aferida pelo Apple Watch e pelo Galaxy Watch, que são os dois smartwatches mais utilizados atualmente. E também houve uma correlação muito alta. Então, dentre várias métricas que os nossos relógios aferem, VO2 máximo estimado, frequência cardíaca, entre várias outras coisas, a cadência é a que a gente tem a maior fidedignidade. Então, assim, dá para confiar muito bem. Não sabia disso. Nas métricas contabilizadas. E por que isso acontece, André? Porque, assim, teoricamente, o relógio não utiliza bem o GPS para aferir isso. É simplesmente o movimento do braço. É o acelerômetro que esses dispositivos têm, e com o movimento de balanço do braço, né, assim como até dispositivos mais simples, até o próprio celular no bolso consegue contar quantos passos a gente dá por minuto, é pelo balanço, pelo movimento, né, todos os... esses dados aferidos pelo acelerômetro. O mesmo acontece com esses relógios quando tentam aferir a nossa cadência, pelo balanço. E é por isso também que esses estudos mostram que uma das limitações é quando a gente corre, por exemplo, segurando uma garrafa na mão, e aí oscila menos o braço. Quando a gente corre na esteira... Empurrando um carrinho de bebê. Eu sei porque... Empurrando o carrinho de bebê. Eu sei porque eu já sei que quando eu estou empurrando o carrinho do meu filho, o meu relógio não conta quantos passos eu estou dando. Perfeito, não conta, exatamente. É ótimo exemplo. Ou então tem um outro exemplo que quando eu toco bateria, ele acha que eu tô andando, e várias vezes no meio de eu tocando, batia lá, você acabou de quebrar o recorde, 15 mil passos, 8 mil passos. Então, na verdade, eu tô parado, sentado, só que eu tô mexendo a mão assim. Tá mexendo o braço, é interessante, essa eu nunca tinha pensado. Outro exemplo também é quando a gente está na esteira, né? Quando a gente está balançando os braços, ok, mas aquela pessoa que tem receio, né? Principalmente em corridas mais velozes, há pessoas que têm receio de correr na esteira, ou a esteira é muito estreita, tem medo de tropeçar, e aí vai lá e coloca a mão que tem o relógio, segura na barra da frente. Aí também
você não tem uma aferição É. muito fidedigna. Mas fora esses exemplos aí Exemplos extremos, né? extremos, exemplos extremos, a aferição ela é bem fidedigna, então dá para confiar no que o relógio mede. Perfeito, Murilo. Murilo, eu quero passar então para 2 pontos. Na Ok. verdade, eu quero matar um último aqui, que é em relação à performance. A gente falou muito de lesão e tudo mais. É extremamente conflitante, gente. Acho que o Murilo não trouxe nenhum estudo, mas a Não, gente, nesse sentido é que eu, não. eu pesquisei bastante e a conclusão que eu tenho hoje, e sempre, gente, tô aberto aí. Pô, eu achei um aqui que mostrou que diminui a economia e tal. Tem alguns estudos pequenos que mostraram pequenos benefícios. A grande maioria mostrou que não muda a economia, tá? Então, assim, Uhum. cadência, assim, mexer na cadência faz muito mais sentido sobre a ótica de prevenção de lesão do que para ganho de performance, tá? Inclusive, acho que foi uma pergunta aqui que a Bruna mandou. Devo me preocupar com cadência apenas quando o meu foco é performance ou cadência também pode estar relacionada a lesões? Então, assim, Bruna, apoiadora, obrigado. Acho ao contrário, É ao né? contrário. Na verdade, performance, o benefício é muito duvidoso, né? E lesões, talvez exista um benefício, tá? Então, deixando aí respondendo a Bruna de forma mais direta aqui. Uhum. André, só um ponto também, agora extrapolação minha, tá? Sem base científica, mas pensando que a gente tem uma cadência autoselecionada, a gente já falou algumas vezes ao longo do episódio, e essa cadência é a que o nosso corpo encontra como sendo a mais econômica para aquela velocidade em que nós estamos correndo, a gente se oscilar demais, né, para mais ou para menos a cadência, mudando nossa biomecânica, pode ser que isso acabe sendo um pouco mais custoso. Mas Uhum. diferenças pouco ali significativas, talvez aumentar ali os 7, 10% que esses estudos aí que analisam o impacto, por exemplo, mostraram, talvez ainda não seja significativo ali no gasto energético, na economia de corrida, né? Uhum. Então, o pouco que a gente precisa variar para mexer a questão do impacto talvez não seja ali tão impactante na nossa fadiga, na nossa economia de corrida, etc. Então, assim, agora partindo para a pergunta, então, quando que eu devo mexer na minha cadência? Aqui, Murilo, eu vou falar uma coisa assim que o primeiro ponto é assim, você é um corredor experiente, que já correu já está na corrida há muito tempo, já está com treinamento, já está acostumado a fazer periodização, você já fez treinos intervalados, você já fez treino de sprint, você já fez tempo run. A chance de você ter uma cadência totalmente desajustada da sua cadência ideal é baixa. Isso Uhum. por quê? Porque naturalmente, durante o treinamento, mesmo que a gente não controle, o nosso corpo ele vai se tornando mais eficiente em correr. Então é aquela coisa das 10.000 horas. Se você já está na corrida há muito tempo, correndo há muito tempo, e você já, como eu falei, não estou dizendo daquela pessoa que corre assim, eu corro uma vez por semana há 10 anos. Talvez essa pessoa não se enquadre nisso que eu estou falando. Você é muito experiente, você não está tendo problema com lesão, você não está em busca de uma métrica diferente, ou querendo fazer um volume que você nunca fez na vida, ou querendo buscar um índice que você nunca conseguiu. Não tem por que se preocupar com isso. Pelo menos é o que eu penso, né? Quando que eu me preocuparia? Se você é iniciante, e aqui eu quero destacar o iniciante, que é um grupo de pessoas que eu adoro quando eu encontro alguém que vem nesse grupo e que entra na corrida, que é aquela pessoa que nunca gostou de esporte. Existem essas pessoas e eu acho super legal quando... Eu acho que esses são talvez os corredores que mais me deixam felizes quando eles entram na corrida. Aquela pessoa que sempre fala assim, não gosta de esporte. Então aquela pessoa que não teve a oportunidade de se desenvolver fisicamente ao longo da vida, na educação física tentava escapar da aula. Então essa pessoa, às vezes, e isso não quero parecer preconceituoso. Às vezes, de fato, ela não sabe correr. Não sabe. Uhum. E correr, que parece uma coisa tão óbvia, é algo que se aprende. E aí você vai ver, e essa pessoa de repente tem uma cadência muito bizarra. Ou muito acima ou muito abaixo. Então, sei lá, uma cadência de 140 ou uma cadência de 200, que é virtualmente só para sprinter uma cadência de 200. Até acho que o mais comum é a pessoa ter uma cadência bem mais baixa. Talvez possa ser algo a se prestar atenção. O
provavelmente essa pessoa, ao treinar, correr, ela vai ajustar grande parte dessa cadência naturalmente, sem precisar de uma intervenção, né? E aí o cenário que eu acho que é mais comum aqui, e aí depois eu quero ouvir, obviamente, sua opinião, Murilo, eu acho que é aquela pessoa que treina, tem uma cadência marcadamente baixa, então eu diria que abaixo de 160, é bem baixa, e tá tendo canelite, tá tendo dor patelofemoral. Dor patelofemoral, gente, é aquela dor atrás do joelho, assim. É literalmente na parte de trás da patela. Eu já tive, eu não tenho mais, graças a Deus. Graças a Deus, não. Graças a mim, porque eu fui lá e fortaleci e não tenho mais. Uhum. É Atrás da patela, atrás da patela. Você falou atrás do joelho, não a Não, parte de trás do joelho. Na é que é frente, uma atrás da dor. patela. É que é uma dor no joelho, só que a sensação aqui justamente é atrás da patela. Só que você vai sentir como uma dor Isso. dentro do joelho. Mas a sensação é atrás da patela. Dor patelofemoral, canelite, fratura por estresse. Então, muito destaque aqui para as mulheres que têm uma incidência de fratura por estresse enorme. Então, se você é A uma dessas. menopausa, né? Exatamente. Osteopenia e tudo mais, tem que tomar cuidado com Pessoas isso. que nunca fizeram treinamento de força, então já tem uma massa óssea menor. Esse tipo de pessoa que está tendo esse tipo de dificuldade e tem uma cadência muito baixa, talvez seja interessante. Talvez um outro cenário, a gente falou aqui do overstride. Tem pessoas que têm o overstride e têm muita dificuldade de corrigir. Tá? De novo, gente, overstride não é antepé, médio pé, retropé. Como a gente já falou, a gente já definiu aqui, aquela pessoa que coloca a perna lá na frente do centro de massa. Aumentar a cadência vai ajudar você a melhorar também a sua... Talvez esse seja uma pessoa que pode ter um benefício ali na economia de corrida, né? Porque ela tem a fase de frenagem, né? Que a gente Exatamente. mencionou anteriormente, né? Então, ela tem Exatamente. essa fase de frenagem, teoricamente está empurrando ela para trás. Se ela começa a correr aterrissando abaixo do centro de massa, torna-se uma corrida mais fluida, né? E talvez só fazendo essa correção, esse aumento da cadência, ela já perceba isso na percepção de esforço, talvez, né? Talvez ela Exatamente. note ali nos treinos que ela está fluindo melhor, que ela está cansando um pouquinho menos e tudo mais, né, André? E assim, essa questão do overstride, uma dica que eu dou para alguém que, é claro, né, a análise às vezes não é tão simples de ser feita, necessita de um software de biomecânica e tudo mais, mas quando a pessoa tem um overstride um pouco mais exacerbado, às vezes você mesmo pode correr na esteira, esse filma ali, bota o celular do lado, tenta correr na sua cadência auto-selecionada, filma ali em câmera lenta e depois coloca um metrônomo, né? Para quem não sabe o que é um metrônomo, tem vários aplicativos no celular, você baixa lá, coloca lá 180, 160, 200 e aí vai ficar uma batidinha ali marcando o ritmo, né? E aí você a cada batida, obviamente, do metrônomo, você dá um passo. Então, só o fato de você aumentar ali com a ajuda de um metrônomo e se filmar e comparar o antes e o depois, como o André falou que tem alguns vídeos aí que você encontra no YouTube, no Instagram, você encontra alguns vídeos das pessoas fazendo essa comparação, você já vai ver que vai mudar um pouquinho a forma como você pisa no chão, onde que você pisa no chão, e aí a gente fez essa extrapolação que parece meio óbvio, né, e condizente com o fato de que a gente não tem mais essa frenagem, que você vai acabar ganhando um pouquinho ali de economia de corrida e quem sabe extrapolando mais ainda um pouco de performance. Mas eu concordo 100% com você, André. Eu acho que são esses os casos em que a gente pode pensar que a cadência pode auxiliar, né? Mas não é ali a bala de prata, então a gente tem que pensar em outros fatores também, outras coisas, o que mais pode estar causando essas lesões, mas é um fator que deve ser agregado ali e que bem possível que traga alguns benefícios para essas pessoas também. Agora, fora isso, eu não vejo tanta necessidade de você mexer também, concordo. Perfeito, Murilo. Então, assim, já respondemos aí para quem a gente poderia fazer, agora resta responder como a gente deve fazer. Então, assim, qual estratégia que uma pessoa pode utilizar? Você já explicou um pouco, mas acho que vale a pena você falar aí. Se eu tiver alguma outra sugestão, eu complemento. Então, como que a pessoa pode, primeiro, quanto que ela vai melhorar a cadência? Então, quanto que ela vai aumentar de cadência? A gente está falando aqui no cenário de aumentar, né? Tem um cenário muito incomum, eventualmente, que eu falei, um cara que corre a 200, talvez ele possa diminuir. Mas quanto em porcentagem a gente geralmente tenta mexer e como a gente faz isso? Beleza, André. Em porcentagem, André, o que os estudos, né, e esse estudo que eu trouxe no início
nos mostra, né, de diminuição no impacto da força de impacto, é um aumento de cadência de aproximadamente 10%. A gente viu no estudo que eles tentaram aumentar 10%, e na verdade a média foi na faixa Entre de 5 e 7, 10, né? 7,6. Entre 5 e 10, resumindo, né? Mais do que isso também nunca vi nenhum estudo que fez uma intervenção com aumento de cadência superior a Um esse. ponto importante, Murilo, desculpa te interromper. Quando a gente fala de aumento de cadência, a gente está falando em treinos leves. Uhum. Né? Assim, porque qual que é a sua cadência? Depende. Né? Depende. Né? Hoje mesmo eu fiz um treino intervalado, minha cadência deu 177. Mas eu acho que Uhum. não é. Aí eu fui ver o meu treino longo, deu 174. Né? Então é algo aí em alguma coisa nesse sentido. Mas a gente, assim, de modo geral, pensa na cadência do treino leve. Isso é importante, né? Porque senão a pessoa não Perfeito. sabe da onde ela. A gente está falando do easy. Então você está indo com corrida leve. Perfeito, André, é isso. E assim, então eu nunca vi nenhum estudo que fez um aumento maior do que 10%, então até 10%, entre 5 e 10, né, 7,6% a gente tem essa diminuição do pico de força de impacto. A gente precisa pensar, André, que a cadência, como qualquer outro gesto motor, a gente leva um certo tempo para mudar isso, né? É muito simples. Nesse estudo, beleza, os indivíduos lá correndo numa pista, num ambiente controlado, aí uma caixa de som com o metrônomo marcando ali os passos por minuto ajuda muito. Mas e aí? E se esse metrônomo for excluído? Como que a pessoa, de uma hora para outra, ela consegue melhorar a cadência dela? Será que quanto tempo leva? E todo gesto motor, ele precisa ser automatizado, ou seja, precisa se tornar inconsciente e natural, você precisa incorporar esse novo gesto para que ela não precise mais ficar toda hora pensando nisso. Então, quem que consegue, durante uma hora de treino, por exemplo, uma rodagem de uma hora, ficar o tempo todo pensando, não, pera, preciso aumentar meus passos por minuto. Opa, deixa eu olhar meu relógio aqui, vou marcar 30 segundos ou um minuto e vou marcar quantos passos eu dei e vou ficar fazendo isso o treino todo. É inviável, né? Então, assim, a gente precisa, aos poucos, né, em algumas sessões da semana, ter o auxílio de alguma coisa externa para que aos poucos essa pessoa vá se automatizando com esse novo movimento, né? Ah, Murilo, não tem um educativo de corrida, pular corda, as pessoas já ouviram muita gente falando pular corda, não ajuda? Gente, ok, você pode, de repente, fazer um educativo de corrida, aí tentar fazer com uma frequência de movimento mais elevada, você pode botar É, um metrônomo para fazer um skipping, você educativo pode não vai pular dar corda certo. no ritmo, mas assim, gente, você vai fazer o quê? Vai fazer 2, 3, 5 minutos disso Não vai e ajudar. acabou. Eu vou ser um pouco mais enfático. Exato. Não vai ajudar. E qual que é exato, qual que é a transferência disso para a É corrida, baixíssimo. né? É baixíssima. Então, gente, vocês precisam correr numa nova cadência. É. E aí, em alguns momentos da sua corrida, usa um metrônomo que vai te ditar o ritmo. Então, de repente, o aquecimento ali, você está correndo, coloca lá no fone de ouvido, coloca o metrônomo e tenta se guiar pelo metrônomo. Depois tira esse metrônomo. Ninguém merece ficar o treino inteiro com o metrônomo. Mas Uhum. tenta, de vez em quando, durante o seu treino, repetir aquilo que você fez no começo. E gradativamente, a médio e longo prazo, isso vai se tornando mais automatizado. Uma Exato. outra dica, músicas, né, com uma frequência Isso. de Eu ia batida falar mais isso. elevada, né? Você correr ouvindo, sei lá, Frank Sinatra, você vai ficar meio a cadência vai diminuir, né? Então, sei lá, você colocar uma música, você joga no Spotify ali, você coloca até Cara, você digita isso aqui, play, ó. perfeito. Você tem Isso, BPM. playlists inteiras no Spotify, Aham, né? Pra quem usa Spotify, tem playlists de perfeito. 165, de 170, 175, 180. Eu acho É isso. que é muito mais assim, tolerável do que um metrônomo, né? Perfeito, exatamente. Então é uma ótima dica. Vai jogar ali BPM, né? Diferente PPE, que ao invés de passos, você está falando em beats, né? Em batidas. Então joga lá no Spotify, qualquer outro tocador de música, que você vai encontrar várias Não, ó, playlists e é Murilo, uma o ótima que eu saída. sugiro, escreve Cadence, né? Que é em inglês. Aham. E aí eles têm exatamente aqui Já playlists tem. de cadência mesmo. Tem tipo Pronto. Running, Cadence 180, 190, enfim. Uhum. Excelente. Então São as assim, melhores formas. e Uhum. eu assim, Murilo, a dica adicional que eu daria é o seguinte: você vai mexer na sua cadência, é o seguinte, pega o seu treino leve, então você faz 2 rodagens leves por semana, não tô falando nem do longo, tô falando do leve mesmo, né? Então quem Uhum. faz 2 intervalados, 2 leves e um longo. Você vai pegar Uhum. um ou dois desses leves, você vai fazer na esteira.
E eu falo isso com dor no coração porque eu odeio a esteira. Você vai lá e você vai fazer. Você tem que rodar 50 minutos. Faz os primeiros 20 minutos prestando atenção na cadência. E assim, gente, vai ser estranho. Tá? Vai ser estranho. Teve até um estudo que justamente estava tentando ver sobre melhora de economia de corrida. E o que eles mostraram? Que pegaram 2 grupos de corredores, colocaram um para correr na cadência normal, corre como você quiser. Depois colocou na mesma velocidade, falou, não, agora você tem que correr a 180. E o relato dos corredores foi, eu senti, a percepção de esforço foi maior. Tá? Então, assim, a percepção de esforço dele foi maior. Mas eles analisaram várias outras métricas e não gastaram mais calorias, frequência cardíaca foi a mesma, então tudo mais ou menos sinalizou que foi igual, mas ele se sentiu que estava fazendo mais força. Por quê? Porque está fazendo uma coisa que ele não costuma fazer. Né? Então, assim, para quem joga tênis vai entender o que eu estou falando. Você tem lá o seu saque que você está acostumado a fazer. De repente veio um cara e falou assim, o negócio é o seguinte, cara, seu saque tá ruim, porque você tem que mudar aqui a empunhadura da raquete, ou você tem que pegar a bola em tal lugar. Por mais que o benefício vá ali na frente, naquele momento que você mexe, você vai falar assim, parece que me tiraram, é tudo estranho. Então, é o tipo de coisa... desconforto, né? Exatamente. Você vai falar, às vezes você vai ver, no questão do tênis, você não vai performar da mesma forma no começo, né? E a mesma coisa na corrida, você muda a cadência, é incômodo, né? Aí você começa a pensar naquilo, não consegue mais pensar no seu ritmo, é chato. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia é essa. Então, você vai fazer, sei lá, se você tiver uma cabeça muito boa, faz o treino inteiro com o metrônomo ou com uma playlist. Depois de um tempo, o que acontece? Você vai começar a incorporar isso. Então, continua fazendo, mas depois você pode... hoje eu vou fazer sem metrônomo, mas vou tentar ficar atento a isso. E aí, no final do treino, você vai lá, já que o Murilo falou que os relógios são muito bons, você pode ir lá, conferir. Putz, cravei a cadência que eu estava querendo fazer. Ou, putz, mesmo assim, ainda minha cadência caiu. Se caiu, faz o próximo treino de novo com o metrônomo. E você vai tentando, e depois com o tempo, você vai tentando desmamar, né? Que são o metrônomo, gente, nada mais é do que um mecanismo de feedback automático, né? Então você tá ali o tempo inteiro. Eu uso o metrônomo, uma coisa de médico, né? Na parada cardíaca, para medir quantas compressões torácicas por minuto você tá fazendo. Porque é muito difícil. Às vezes a pessoa vai lá e tá fazendo muito rápido, tá fazendo muito devagar. Quando você põe o metrônomo, E isso já tem evidência de que esses mecanismos de feedback, né, em real time, né, em tempo real, eles ajudam a você ter uma eficiência ali. Né? Então, assim, é a mesma coisa para a corrida. Então, é isso que eu recomendaria. E aí, depois você avalia. Mudei minha cadência, realmente mudei, vai comparando seus treinos. De repente, isso vai naturalmente se transferir para os seus treinos longos, para os seus treinos intervalados. E aí, óbvio, vem o mais importante. Como é que você está se sentindo? 6 meses depois? Melhorei minha canelite, nunca mais tive dor patelofemoral. Então para você funcionou. Ou não, só tá se me enchendo o saco, tá me atazanando, eu continuo tendo os mesmos problemas. Desencana. Então acho que é isso. Não sei se tem algum outro ponto, Murilo. Mas assim... É isso, André. Acho que a gente acabou com esse mito aí do 180, de que todo mundo precisa tentar atingir esse número, né? Ou aumentar a cadência, seja lá para qual número, né? A gente precisa analisar. Mais uma vez, mais um tema que carece um pouco ali de evidências mais robustas, principalmente em relação ao que diz a relação com redução de lesões, né? Mais uma vez, uma coisa que muitas vezes as pessoas colocam na frente de muitos outros pontos, né? Como se fosse o grande divisor de água, assim como o tênis, né? Gente, não é bem assim. Tem outras coisas, outras variáveis relacionadas ao treinamento, a carga de treino, as variáveis que o André mencionou, volume, intensidade, frequência, que são muito mais significativas para lesão, para performance, para tudo. Então, é algo que precisa ser visto em segundo plano, que tem sua importância também, mas não é para todo mundo, né? Todo mundo precisa se preocupar com isso. Eu já falei isso, mas só para finalizar, eu acho que a cadência é uma daquelas coisas que melhora naturalmente com treinamento. É muito claro isso para mim, assim. A pessoa que nunca treinou, começa a treinar, esquece cadência, vai fazer seu intervalado,
vai fazer seu tempo run, faz uns tiros na subida, confia no que seu treinador está fazendo. Naturalmente, a chance de você ir naturalmente buscando e encontrando essa cadência ideal, eu acho que para a grande maioria das pessoas, isso vai se resolver naturalmente. Na verdade, não é um problema, né? É uma coisa que naturalmente a pessoa vai se encontrar ali. Claro que tem exceções, né? E eu acho que a gente ainda vai fazer, a gente vai fazer, tá? Um episódio de biomecânica, tá? Sim, biomecânica, juntando tudo um pouco tudo que a gente falou aqui. Falando de overstride, falando de antepé, médio pé, retropé, falando de valgo dinâmico, são vários temas assim que circundam aí a biomecânica, né? Falando de tênis, acho que também é outro que a gente está devendo aí um episódio sobre placa de carbono, enfim. Mas todos esses temas, assim, eu acho que são interessantes para quem é um nerd aí como eu, o Murilo, que obviamente por conta da profissão também acaba tendo que ser, né, Murilo? São relevantes, não é que não são relevantes, mas, de novo, é aquela coisa que, como ele já falou, que vem depois de muita coisa que é óbvia, né? Muita coisa óbvia, que às vezes a gente pula as coisas óbvias para se atentar um pouquinho a detalhes que não são tão óbvios. Mas aí vai do ser humano, né, André? É mais fácil aquela pessoa que está descumprindo planilha de treino, que está correndo mais do que deve, mais forte do que deve, está se lesionando toda hora. É mais fácil essa pessoa colocar a culpa na cadência, no tênis que comprou, do que no seu mau hábito de não cumprir os treinos corretamente, né? Não, mas o ser os humano ouvintes, tem essa tendência os de ouvintes do terceirizar. podcast eu tenho certeza que não perdem treino. Não. Eles seguem Principalmente porque eles já são ouvintes há mais tempo, eles já mudaram esses hábitos com certeza. Exatamente. Bom, gente, é isso. Deixar claro aqui. Toda vez que a gente faz o episódio, a gente não tem a pretensão de fazer uma revisão bibliográfica e fazer um artigo de revisão. Então, assim, a gente tem plena consciência de que a gente nunca cobre 100% dos temas. E aí eu deixo um convite para vocês que eu vou ficar muito agradecido. Achou um artigo, uma coisa que não foi citada aqui, que mudaria significativamente o que a gente falou? Manda pra gente. De preferência, comenta no Spotify, comenta no YouTube, mas se não quiser, manda um direct no Instagram. A gente vai receber o conteúdo, vai ler. E se a gente entender que é algo extremamente relevante, a gente coloca num próximo episódio aí para complementar o conteúdo. Tá bom? É só um recadinho final. E comentem que isso ajuda a gente bastante. Beleza? É isso aí, André. Muito bom. Obrigado, André. Obrigado, ouvintes. Valeu, Murilo. Então, corredores e corredoras, encontrem o motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Até.